de novo, Avenida das Artes, essa segunda parte, com o maestro Álvaro Salazar. Estávamos em 72, não é, maestro? Sim. Estamos em 72, quando de facto deixa essa carreira diplomática e aí dedica-se exclusivamente à música, que foi para si, foi para si um sonho mesmo ou a realidade, uma realidade de vida? Foram as duas coisas, mas uma realidade de vida... Que abraçou, fez um percurso completamente atípico. Sim. Não é? Que deixou áreas importantes, como, digamos, entre aspas, em termos profissionais, como a magistratura, como a diplomacia, e vai para uma área da música, de facto, com um caminho mais incerto, naquele tempo também. Sim, muito mais incerto do que é hoje. Mas eu tinha essa intenção, foi muito anterior. E foi, portanto, contra ventos e marés, foi o caminho que eu quis seguir. E vai logo para Paris, e onde temos os grandes mestres que o marcaram. Vou em 73 para Paris. Vou estudar com o Pierre Nervaux, direção de orquestra, análise musical com Gilbert Ramy, e composição eletroacústica no grupo de recherche musical do Pierre Schaeffer. Portanto, fui fundamentalmente porque nos está a dizer, essa vertente da música contemporânea foi já logo marcante na escolha desses mestres em Paris. Sim e não. Por exemplo, o Pierre Nervaux não era propriamente um homem, um vanguardista. Era um compositor que conhecia muito bem o repertório geral de um chefe de orquestra tradicional, conhecia muito bem a música francesa, naturalmente, e foi até aí um plano que me interessou muito, esse estudo da música francesa. Não era para a música contemporânea. O Gilbert Ramy é, obviamente, um compositor da música contemporânea, e o grupo de recherche na música eletroacústica era uma vertente da música avançada. Mas isso era inovador já na época, não é? Na época já começava a ser passado. Passado em França, não é? Sim, claro. Mas em Portugal isso era absolutamente novo. Era novo. Mas, portanto, quanto à tendência para a música contemporânea, é óbvia, por uma razão simples, porque eu sou contemporâneo. De si próprio, não é? É evidente, não posso escrever música. Há uma nova geração, uma facção da nova geração, que sob a capa do pós-modernismo está a tentar, em Portugal e noutros países, tentar voltar a certas coisas do passado. Isso é perfeitamente ridículo. Isso é revivalismo, não é? Porque não se pode voltar atrás. Mas isso não será motivado pelo ambiente social, de uma certa descentração das sociedades, das relações, que leva à procura da harmonia? Mas são espíritos timoratos que têm medo de dar os passos para a frente. Ora, na verdade, a grande arte de sempre, em qualquer dos seus ramos, na pintura, na literatura, a grande arte sempre foi prospectiva. E não olhou para o passado. É evidente que podem-me citar alguns compositores, ou alguns escritores, alguns pintores que podem ter olhado para o passado. Mas esses não ficam em história nenhuma, a não ser... Mas por isso, e porque quis marcar a música contemporânea, lança em 1978 a Oficina Musical, não é? Fundei a Oficina Musical, que teve por função a divulgação da música do século XX, agora já do século XX, do século XXI, não é? E que lançou alguns nomes, estamos a ver algumas partituras, porque é uma das coisas que em Portugal sempre foi complicado, foi as partituras, não é? Sempre foi um aspecto ainda hoje é, não é? Ainda hoje é, maestro. Há tantos compositores e o maestro nem todas as composições ainda estão passadas a papel, não é? Pois, sabe que de facto houve no princípio do século XX um surto de edição por uma razão muito simples, porque fazia parte da educação feminina o estudo, o que se costuma dizer, falar francês e tocar piano. Mas havia muitas jovens, olha, a minha mãe foi um exemplo, que tocavam amadoristicamente piano.
Então, certas casas, como a Sassetti e a Valentim de Carvalho, editaram muita música para piano, desde a música ligeira da época, digamos, ou música de dança, tangos, etc., ou música mais pretenciosa, digamos assim, que geralmente designamos por música de salão. E essa música vendia-se. Hoje não se vende, as meninas não tocam piano, nem falam francês. A nova geração fala pouquíssimo francês. Mestre, mas a sua preocupação na oficina musical, e publicou tantos jovens e mais Filipe Pires, João Pedro Oliveira, que é um dos recentes jovens da música, jovens, quer dizer, já tem a minha idade, Clotilde Rosa, enfim, mas não vemos na oficina musical nenhuma partitura do Álvaro Salazar. Quer dizer, não, eu acho... Então porquê? Porquê é que não se publicava a si próprio? Eu acho que não posso publicar a mim próprio, acho que é aproveitar o grupo da oficina musical para a autopromoção, o que está fora do meu temperamento. Mas essa é a sua filosofia, não é só do temperamento. Esclareça também que já não é só do passado, mas também é do recente. Sim. Que é uma coisa que é algo que o maestro tem como pretensão sempre, é não, por exemplo, não dirigir obras suas. Sim, é raro fazê-lo, raríssimo. Mas isso parece-me que o aspecto é o seguinte, o motivo é o seguinte, perdão. Imagino que eu estou diante de uma orquestra sinfónica, ou a Orquestra Gulbenkian, que tantas vezes dirigi, outra orquestra, e estou a ensaiar uma obra minha. E eu não sinto, o meu temperamento não me permite ter a capacidade de comando, desculpe esta expressão um pouco bélica, a capacidade de comando necessária para levar a bom termo a execução correta da obra. Enquanto se for de um compositor que não eu sinto-me perfeitamente à vontade para voltar a repetir e exigir, não é? Exigir. Bom, esse é um aspecto. Na edição é outro aspecto, é um aspecto que acho que a pessoa não pode editar-se a si própria, a não ser depois de ter editado muita coisa dos outros. Mas o maestro, o compositor Álvaro Salazar, não é exigente consigo próprio. É sabido que em 1965 tem uma posição absolutamente radical com o que tinha escrito até esse momento e destrói algumas das suas obras que tinha escrito até então. Sim. E depois decide então, a partir daí, fica com os Palimpsestos, que foi de 1965 a 74 que compôs, mas de facto alguma da sua obra de facto foi toda destruída por si própria. Foi destruída, ou destruída num sentido nem sempre físico, destruída no sentido que não vai a público e que está guardada. Às vezes utilizo certos fragmentos. Isso que é um rigor consigo próprio, a procura da própria perfeição. Eu acho que todos os compositores ou todos os pintores deitam fora certos trabalhos do início de carreira, trabalhos que consideram menos conseguidos. Isso acontece. Uns são mais radicais, estou a pensar no caso do nosso pintor, o Santa Rita Pintor. Exatamente, que fez isso também. Pediu à família que destruísse tudo. Felizmente a família não respeitou a ordem na sua totalidade e escaparam algumas coisas, ou pelo menos escapou um quadro ou dois, que mostram um talento notável. Bom, mas quer dizer, deitei fora como outros deitam fora. Pronto, quantos poetas deitam fora quilos de poesia? É natural. E uma série de faces, que algumas das principais obras, o Palimpsestos, o Ludio Officinales, Quadrivium, Intermezzi, Talae, Glosa e Fanfarra sobre a Fantasia, de António Carreira. São toda uma série de obras que escreveu entre 1965 e 1975. Esta produção imensa, como é que vê a escuta da sua obra em Portugal? Sente-se bem divulgado na música portuguesa? Acha que interpretaram devidamente a sua música? Não, que interpretaram devidamente, do modo geral, sim. A Gulbenkian teve esse papel também preponderante. A Gulbenkian... Mas repara, por exemplo, a Glosa e Fanfarra, que é das minhas coisas mais conseguidas, esperou 20 e tal anos para ser tocada. E foi tocada primeiro no estrangeiro, na Roménia e depois foi na Roménia. Na Roménia e depois em Madrid. E só depois, passa em modéstia, só depois, porque isso teve alguma ressonância,
pessoas que vieram e que assistiram, é assim. Só depois é que a Gulbenkian pegou, de facto, na obra e apresentou. E já que estamos agora a falar de música, vou pedir para passarmos então agora, maestro, um trecho tocado pela Sofia Lourenço, aqui em Serralves, sim. para os seus telespectadores tomarem conhecimento um pouco com a música do nosso compositor maestro. Eu depois pedi-lhe licença para fazer um pequeno comentário. Então vamos ouvir, escutar primeiro e depois faz o comentário então. Maestro, Sofia Lourenço, com esta interpretação de uma das suas obras, então o seu comentário. O comentário é sobre a divulgação da música. Não tenho nada a criticar aos meus intérpretes, pelo contrário. Não era isso, eu pensei que... Mas quanto à divulgação... Pensei que fosse sobre a divulgação e pensei que fosse até sobre esta própria obra que estávamos a escutar. Não, mas a divulgação, eu sofro de pouca divulgação, como todos os compositores portugueses, com raríssimas exceções. As pessoas se queixam do mesmo, todos se queixam do mesmo, geral, não é? Mas curiosamente os que escapam a estas exceções, os que escapam a essa ordem de coisas, são precisamente os piores. Não cito nomes, bem entendidos. Não, seguramente, porque eu sinto isso de vários compositores e como tenho falado sobre isso, lamentam de facto... Porque é dado muito pouca cobertura. Sabe que nós somos um país com uma grande incultura musical, um certo analfabetismo musical. E o que é que acha que se deve isso? Deve-se que não há educação. Bom, repara, tudo isto é um ciclo vicioso. Não há educação. Depois as pessoas que estão em certos lugares, como não tiveram educação, não privilegiam a música de qualidade. E depois, como não é divulgada a música de qualidade, não há educação. Bom, é todo um ciclo vicioso. Repare que é muito normal, possivelmente já viu isso, já lhe aconteceu contatar com esse, não lhe chamo fenómeno, com esse acontecimento várias vezes, uma entrevista a um fulano no campo artístico,
que mereça a entrevista por escrito, e cite lá o que é que você gosta. E o fulano diz, na pintura, na pintura, Vieira da Silva, sim senhora. Na literatura, o Essa de Queiroz. Gosto do Essa de Queiroz, que é ou que é gosto mesmo de um recente, ou gosto do Agostinho, ou gosto, enfim, nisto e naquilo. E na música, ele cita-lhe um grupo ou um indivíduo de rock, não é? É muito curioso isso, mesmo indivíduos do mais alto nível intelectual, o mais alto não, porque se fosse mais alto sabiam essas coisas. Portanto, é normal isso acontecer. Porquê? Porque há um analfabetismo, é o mínimo que se possa dizer, musical muito grande. Mas era preciso investir na educação. A educação musical que hoje há para a generalidade dos alunos... Mas não acham, mestre, não acha que este ano, quer dizer, nos últimos anos, não evoluiu um pouco mais? As escolas proliferaram, pois era isso, mas o que é que ensinam? Ensinam coisas lamentáveis, em grande parte, em grande número dos casos. Eu tenho netos, eu tenho filhos, os netos ainda estão, evidentemente, a estudar, ou a começar... ou um que nem a começar está, porque é muito pequenino, tem 2 anos, mas... Acha que o ensino é deficiente, é? É deficiente, o ensino é mau, é muito mau, os professores têm uma formação... Eu dizia-lhe o percurso desses professores, porque passaram pelas minhas mãos alguns. Mas eu queria, então, focar também numa coisa, que gostávamos de conhecer bem como é que é a filosofia na construção desta sua música, das suas composições. Há quem a defina como de texturas claras, o uso do silêncio, há um controle de um certo aleatório nas suas composições. Bom, como é que... Fala-nos um pouco da filosofia da sua música. Direi que, pronto, tanto quanto posso dizer, falou em algumas coisas que são reais. O silêncio. Quer dizer, o silêncio, digamos, esta... É que nas pausas da sua música, o silêncio é quase como uma espiritualidade na sua música, não é? Não lhe chamarei tanto, mas quer dizer, é uma característica, porque assim como a música, de algum modo, o som musical, de algum modo, esculpe o silêncio, também o silêncio pode esculpir a música. Portanto, o silêncio é uma componente, de facto, da minha música. Quiçá a melhor. Mas, o silêncio também é música? O silêncio também é música, num determinado contexto. Uma coisa é silêncio. Nós distinguimos perfeitamente o silêncio que haverá, por exemplo, neste estúdio, quando as luzes se apagarem, nós sairmos e ficar o estúdio vazio. Há um silêncio. Isto é muito complicado, porque, por exemplo, o John Cage diz que não há silêncio. Que nunca, o silêncio que é impossível. Porque, repare, mesmo numa câmara anecoide, se meter lá numa câmara dessas, ouve a sua circulação, ouve o seu coração, pum, 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 com uma força enorme. Exato. Quer dizer, o silêncio é de facto impossível. Mas, enfim, o silêncio, no sentido normal do termo, deste estúdio, por exemplo, vazio, era um silêncio que nós sabíamos interpretar, não está lá ninguém no estúdio. Bom, agora, o silêncio na música nós notamos se é uma pausa para o pianista virar a página ou se é de facto estrutural. Ora, na minha música o silêncio é estrutural, a pessoa tem de se habituar a isso. Outra coisa, falou-me de certos aspectos aleatórios. Sim, há vários tipos de aleatorismo, não é? Desde um aleatorismo absoluto, eu vou-lhe dar um exemplo de uma peça, podia dar milhentos exemplos, uma peça do Stockhausen, em que não há uma nota de música, há um texto... Que é só silêncio. Não, há um texto poético que cada um dos músicos intervenientes no conjunto interpreta à sua maneira, não é? É aleatoriamente. Sim, mas a minha música não tem esses casos, tem aspectos de possibilidades combinatórias de certas passagens que são múltiplas. Portanto, há sempre o compositor, neste caso sou eu, controla sempre de maneira que essas possibilidades combinatórias não descambem numa irresponsabilidade
Porque depende do Mas por intérprete. falarmos precisamente nesse descambar, eu também lhe queria fazer esta pergunta. Ao prepararmos esta entrevista, estávamos a falar por onde é que vai esta música contemporânea. Acha que esta música eletroacústica, quase hoje feita só quase por computadores, em que se mete lá as programações, quase que o computador a faz, é assim mesmo? O computador está a substituir o próprio compositor? Não, nem É que pode. temos que desmistificar isso. Não, é evidente que Porque há não muita gente que tem essa substitui. ideia de que a música hoje é eletroacústica, enfim, isto é quase tudo feito por computadores. É assim? Não. Claro que há pseudo-compositores, como em todas as épocas da história, Por isso é que eu gostava que esclarecesse isso. que abusam ou se servem de processos de alta tecnologia para obter X efeitos. É evidente que não interessa. Essa música será má, independentemente de ser feita em computador ou em instrumentos acústicos. As pessoas julgam que a música que há momentos se escutaram, que isto é assim, quase feito com uma inspiração momentânea e imediata. Não, aquilo é escrito, é trabalhado e é refletido. Claro, ou senão o resultado é péssimo, como isso parece-me óbvio. Ou seja, cada época tem a sua música e de facto há muita gente a trabalhar em música neste momento no mundo inteiro. Evidentemente desses milhares ou milhões, só um número muito reduzido é que fica na história. Sei lá, houve compositores, nós falamos de Beethoven, o comum dos mortais sabe quem é Beethoven, mas e as centenas de compositores que havia na Alemanha e na Europa na mesma época de Beethoven e que desapareceram, não sabe quem são. Às vezes têm interesse, os musicólogos descobrem um autor, ficam muito animados, porque os musicólogos têm essa tendência de considerar que aquilo que descobriram num arquivo que é importantíssimo. Às vezes não é, outras vezes é mesmo importante. Mas há um filtro, naturalmente, em todas as atividades humanas. Repare, se quiser fazer uma lista dos generais notáveis que comandaram tropas de uma forma nunca vista quase desde a pré-história até hoje, os nomes são relativamente poucos. No entanto, havia muitos. E há também um grande nome da nossa música portuguesa, Álvaro Salazar, este CD que foi lançado pelo ateliê de composição Fugit, onde tem obras como os palimpsestos, Intermezzo, algumas das suas obras mais importantes, não é? Não mais importantes, não. São obras espalhadas no tempo. Se vir as datas, são datas muito diferenciadas, não é? Exato. Ou seja, esse disco e outro que eu gostaria que saísse, com o mesmo título exatamente, com a mesma capa exatamente, com a diferença do que está escuro ser claro e do que está claro ser escuro. Uma espécie de negativo e positivo em fotografia. É um disco com peças relativamente curtas, em datas muito diferentes. É um percurso biográfico, digamos. E o segundo disco será na continuação deste espírito. Há algumas obras aí que eu acho que são das melhorzinhas minhas, mas outras nem são. Enfim, é o que baliza certos Sempre momentos. essa preocupação da perfeição, permanente. Eu acho que toda a gente que se dedica à arte, seja em que domínio for, deve ter e tem, naturalmente, o desejo da perfeição, que não se alcança nunca. Porque mesmo os compositores mais perfeitos, mais extraordinários, têm obras melhores e obras piores. Mesmo Bach tem obras mais fracas. Beethoven nem se fala, tem obras mais fracas. Há certos compositores, por exemplo, já no século XX, que são de facto extraordinários, de perfeição das obras. O caso Webern, por exemplo. Que hoje alguns compositores da nova geração portuguesa, alguns compositores que eu citei há bocado, virados para o passado, põem em dúvida a genialidade de Webern. Quem é que sofre com essa dúvida? O Webern? Não, eles. Obviamente. Maestro, vamos terminar. Não se quer deixar a última palavra.
neste momento que estamos a passar num país conturbado, mas isso são, como todos os momentos, são circunstanciais. Um último momento, últimos segundos para a música portuguesa, na sua palavra, na sua voz. A música portuguesa, sob certos aspectos, globalmente falando, melhorou desde o 25 de Abril. Houve muitas reformas importantes, houve muitas... Hoje um jovem compositor, falemos só da composição, tem muito mais possibilidades de trabalho do que tinha no meu tempo. Não há dúvida que melhorou muita coisa, mas não há dúvida que estamos numa situação muito grave. O país está, a Europa está, o mundo está, mas nós estamos, de facto, sofremos também as consequências. Os apoios são poucos, escassos. Não vejo que vão melhorar nos próximos tempos, pelo contrário. Os cortes de subsídios... Mas tem que haver uma aposta na educação. Tem de haver uma grande aposta na educação. A educação é, obviamente, e não estou a dizer nada que seja original, é prioritária neste país. Maestro Álvaro Salazar, seguramente por este momento desta entrevista, muitos mais minutos e mais horas nós temos que conversar para descobrir e descortinar na sua obra, na sua vida e nas suas ideias, esses grandes momentos da música. Eu quero lhe agradecer da música portuguesa que representa. Eu quero lhe agradecer a sua presença aqui no Avenida das Artes e é assim que nós vamos fazendo estes momentos de cultura, hoje com o maestro Álvaro Salazar. Muito obrigado pela sua presença, mas quer dizer mais alguma coisa? Quero primeiro agradecer, tive muito o prazer em estar aqui e conversar. Claro que o tempo é sempre escasso, por muito que seja, e agradeço muito o tempo que me dedicou. Noutra hipótese que possa haver, se eu não morrer entretanto, eu gostaria de que a nossa conversa incidisse mais nos problemas da música portuguesa do que em mim. Então fica aqui a promessa feita de que voltaremos então a este tema numa próxima conversa. Muito obrigado. E muito falaremos obrigado. Então objetivamente sobre a música portuguesa. A música portuguesa que bem precisa. Fazemos uma mesa redonda sobre a música portuguesa. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua presença e é assim que vamos fazendo esta nossa Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV. Até ao próximo programa.